Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossas mentes e corações. Vamos dar início à nossa EBD orando. Pai bondoso, Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa para mais um momento de meditação, estudo da tua palavra, momento que o Senhor nos oferece para amadurecermos, crescermos, desenvolvermos a nossa salvação. Como sempre, agradecemos pela vida dos teus servos que são fiéis, que vêm valorizar o ensino bíblico, que se esforçam e que se empenham para crescer. Que o Senhor os abençoe grandemente. Como a gente faz todos os domingos, apresentamos essa caixa, que tem nome de pessoas que nós temos orado para que sejam salvos. E a nossa oração, como sempre, que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos, para que levem até eles um testemunho impactante de transformação. E através disso, essas pessoas também sejam impactadas e que o Santo Espírito promova a salvação na vida deles. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na página 30, 29, né? Estamos trabalhando, nessa questão de mudança de hábitos, como vencer os hábitos. É página 30, pastor. Página 30, né? Isso. Lá em cima. Sim. E aí nós colocamos aqui a fórmula, né? E dessa fórmula aqui lembra? Despojar, renovar, revestir. Nós estamos ampliando, traçando aqui algumas maneiras de como a gente lida para vencer os maus hábitos, certo? Chegamos aí, reconhecer o despojar, estar preparado para a disciplina e evitar situações tentadoras, né? Foi o que trabalhou domingo passado, né? Então a gente precisa sempre evitar se expor em situações que nos levem a pecar, em situações tentadoras. Então, para as pessoas que têm, então, por exemplo, quem tem problema com álcool, gente, fique longe de festa onde tem álcool, né? Não vá, porque você está ali naquele meio e aquele ambiente vai te fazer um convite, certo? Você tem problema na área sexual, fique longe de pornografia, fique longe de sites, de filmes, evite. Você tem problema com dinheiro, cartão de crédito, fique longe, não compre, certo? Só compre quando você tem dinheiro para pagar à vista. Então, evitar a tentação. Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo 2,22, né? Fuja, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Mas fuja das paixões da mocidade. Fugir, ficar longe, né? A gente sabe que em cada fase da vida nós temos as nossas fases que nos levam para alguma coisa que nos tornam mais carentes, que nos tornam mais vulneráveis. Então, criança tem a sua vulnerabilidade, adolescente tem a sua vulnerabilidade e jovem também tem a sua vulnerabilidade. Paulo, escrevendo para Timóteo como jovem, ele fala isso, tá? Então, foi isso aqui que o pastor Kleber tratou a semana passada, né? Hoje ele vai aqui na página 30 começar no item 8, certo? Página 30, procurar uma cobrança. Bom dia. Perdão pelo atraso, queridos. Perdão. Com criança a gente sai aí, volta, esquece, volta, grita aí. Aquela confusão, me perdoa. Página 30, né?
revendo ainda a ajuda na cobrança dos maus hábitos que nós temos, né? Os caminhos que nós temos, então, para poder vencer esses hábitos tão dificultosos que nós temos, que muitas vezes estão impregnados no nosso coração, no nosso dia a dia, e a gente precisa encontrar caminhos. A gente já está aqui no item 8, né? Procurar uma cobrança cristã. É assim que podemos levar as cargas uns dos outros. Alguém lê para mim Gálatas capítulo 6, versículo 2, por favor. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando a gente pensa em igreja, esse texto está muito anelado, né? Ele expressa bem o que é ser igreja. A religião, as nossas convicções religiosas, isso de qualquer religião, não só a religião cristã, mas ela nos ensina, ela nos faz visualizar que a igreja é o templo, é o lugar, é as programações, e na verdade o ser igreja é o que esse versículo está falando, né? Levar a carga uns dos outros. Olha que interessante isso, né? Nós muitas vezes nos apegamos tanto ao templo. Eu já passei por situações onde pessoas chegaram até a mudar de igreja porque a cor da parede da igreja mudou. A pessoa foi embora do culto porque alguém sentou no lugar que ela sempre gosta de sentar. E aí, quando você lê esse texto, irmãos, a gente entende que precisa rever muitas coisas na nossa vida, né? A gente precisa realmente começar a cuidar mais uns dos outros, abençoar mais uns aos outros, né? Às vezes, quando a gente fala em cuidar, a nossa cabeça talvez já pense em questões financeiras e tal, mas o cuidar uns dos outros também é uma ligação para a pessoa que não está vindo, alguém que está doente, você fazer uma visita, você trazer uma palavra de carinho para alguém que está em luto, você abraçar um irmão aqui no domingo que de repente ele não recebe um abraço a semana inteira. Na igreja quando eu me converti, eles tinham um momento de... Aqui a gente quase sempre tem também, né? Aquele momento de abraçar uns aos outros. E a gente ouvia testemunhos incríveis, assim, de pessoas que não recebiam um abraço. Há anos iam visitar a igreja e recebiam um abraço na igreja. Eu fazia parte... O primeiro ministério que eu trabalhei na igreja, quando eu me converti, foi o ministério da recepção. Algumas igrejas chamam de atalaias, né? Enfim. O pessoal que fica recebendo as pessoas. E lá a igreja era maior, era grande, então precisava de uma estrutura de pessoas em cima, embaixo e tal. E aí eu fiz parte dessa equipe durante algum tempo. E uma das coisas que nós implantamos foi o abraço. Claro que a gente treinava as pessoas para que, por exemplo, quando fosse uma mulher, uma moça fosse abraçar, né? Mas quando alguém chegasse, a gente insinuasse de uma forma saudável, né, o abraço. Porque tem pessoas também que não querem. Quando a gente vê que a pessoa faz assim, então a gente dá a mão só e tudo bem. Isso é treinamento. E o resultado disso é incrível. Muitas vezes, e olha que eu ouvia mais, olha que interessante, hein? Como os nossos preceitos às vezes estão errados. Eu ouvi muito mais testemunhos de pessoas que disseram que foram edificadas pelos abraços que recebiam na recepção do que muitas vezes da palavra que ela ouviu. Olha que interessante, irmãos. Claro que a palavra reconfortava, a palavra é o grande alimento do culto, mas a porta de entrada é a porta. A pessoa chegou a primeira vez na igreja, ela está com vergonha, porque muita gente, se ela nunca foi numa igreja como eu, por exemplo, é um terror. Você fica olhando aqui e fala, meu Deus, onde eu estou? O que é isso? Que música é essa? Mas quando você é recebido com um abraço, né, com uma pessoa calorosa, oi, tudo bem? Assim como, amados, eu já fui numa igreja, grande igreja, que não é daqui, mas uma igreja muito grande mesmo, no qual eu entrei com a minha esposa, eu saí, tinha muitas pessoas na recepção, a igreja lotada, mais de 1000 pessoas na igreja, não recebi nenhum oi. É preocupante isso, né? Isso é uma coisa que temos que vigiar. Mas expressa esse texto, né? Levar as cargas uns dos outros, cuidar uns dos outros,
se preocuparem uns com os outros. Isso é igreja. Isso é a essência da igreja. Eclesiastes aconselha: melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então é sempre bom termos irmãos abençoados. Quando você passa por uma dificuldade muito grande, você descobre que são só alguns que realmente vão estar lá, mas esses que estão lá são muito fiéis, são muito abençoados e eles vão te ajudar, eles vão cuidar de você. E que bom que nós temos a igreja para poder compartilhar, cuidar, porque isso é muito abençoado. Enquanto as pessoas às vezes no mundo sofrem sozinhas, nós temos os nossos irmãos, né, para cuidar uns dos outros. E isso ajuda, ou é quase uma carga complementar para nos ajudar a vencer as nossas manias, a vencer os nossos maus hábitos. Eu conto com o meu irmão, né? Eu preciso do meu irmão, eu não estou conseguindo sozinho, então o meu irmão vai me ajudar. Também tira aquela questão de que só o pastor pode me ajudar. O pastor vai me ajudar, o pastor é bênção na minha vida, mas o meu irmão também pode me ajudar. Aliás, às vezes o irmão ele tem mais tempo e facilidade, e ele vai conseguir dar uma atenção maior para você. Porque às vezes a gente, pastor, é aquela correria de atender todo mundo, questões da igreja, questão de fora, e você tem um irmão que mora do lado da sua casa, que pode estar ali do seu lado, ali tomando café todo dia com você, orando, fazendo estudo bíblico, e isso é muito abençoado. Um dos meus trabalhos que eu fiz, não foi o TCC no seminário, mas foi um trabalho em fechamento de matéria que eu fiz, foi uma proposta aí voltada para o nicho jovem, mas depois eu fiz na igreja inteira, de você no ano adotar uma pessoa da igreja, no qual você vai fazer uma visita para ela e tomar um café com ela pelo menos uma vez na semana. Você vai escolher uma pessoa que não pode ser da sua família, não pode ser um amigo próximo, né? Tem que ser um irmão que você não tem muito contato da igreja. Se for um casal, um outro casal, ou então o casal sempre junto, pode ser um casal visitando um irmão solteiro, uma irmã, mas o casal sempre junto. E você visita aquela pessoa durante o ano, toda semana, uma vez pelo menos. Ou você vai na casa dela, ou você convida para vir na sua casa. Eu fiz esse trabalho, eu lembro que a professora elogiou muito. E eu implantei isso primeiro nos jovens, lá na Primeira de Santos, que era mais fácil, né, embrionário ali, que eram menos pessoas. E depois eu consegui implantar na igreja. E foi muito legal a resposta. Claro que a gente tem pessoas que não vão participar, né? É uma igreja, ninguém é obrigado a fazer tudo, mas os que participaram deram testemunhos muito abençoados, de que puderam conhecer irmãos mais profundamente de que eles não conheciam. Às vezes eles olhavam para o irmão lá no fundo e falavam: esse irmão aí não participa de nada. Quando começou a visitar o irmão, percebe que de repente ele era tímido demais, mas que alguém se aproximando, ele começou a participar. Conheceu uma pessoa que de repente você achava que não gostava, essa pessoa não vou com a cara dela. Mas quando você conhece a pessoa melhor, você acaba descobrindo coisas impressionantes. Porque todos nós somos seres impressionantes, todos nós temos coisas maravilhosas dentro de nós, cada um do seu jeito, cada um como Deus criou. E às vezes a gente só descobre isso na intimidade. Às vezes no conglomerado do domingo é difícil para nós. Aqui é correria, é muita coisa, a gente quer ir para casa porque segunda a gente tem trabalho, tudo. Mas quando tem um tempo para tomar um café é uma bênção, né? Se fosse lá na Inglaterra seria um chá, né? Mas aqui no Brasil é um café. É muito abençoado. Você sentar com o irmão, estar junto. Isso tudo nos ajuda a vencer os maus hábitos. Você vai compartilhar com o teu irmão ali naquele íntimo, ele vai orar por você, ele vai te ajudar a vencer isso daí. Lembrar que um lapso não é fatal. Em seu artigo bem prático sobre como abandonar os maus hábitos, o pastor Stephen Grulland, escreve: psicólogos dizem que a maneira pela qual alguém lida com uma falha determinará se ele, no final das contas, conseguirá vencer o seu hábito. Aí dá um exemplo. Se eu descubro que já estou no processo de devorar um pacote de bolachas, né? Se eu descubro que já estou no processo de devorar um pacote de bolachas, assim violando o meu regime, enquanto eu leio um livro,
Eu posso reagir dizendo: falhei redondamente, comi algumas bolachas. Nessa altura, só me resta terminar o pacote todo e começar o meu regime todo de novo amanhã. Ou, como a gente faz na próxima segunda-feira, né? Ou eu posso dizer: eu não deveria ter comido essas bolachas. Vou colocá-las de volta na cozinha já. A primeira reação nos leva à derrota, ou à procrastinação, né? Empurrar com a barriga. A segunda nos leva à vitória. Eu comecei o ato, até consumei de uma certa forma, mas eu consegui parar. E a partir daqui eu não vou fazer mais. Então, na verdade, o vencimento dos nossos maus hábitos é única e exclusivamente determinado por nós mesmos. A forma pela qual nós iremos reagir às situações que nós estamos vivendo. Se eu for empurrando com a barriga, deixa pra lá, não deu, semana que vem eu começo, é muito difícil, aí começa as desculpas, né, que nós já falamos sobre isso, a gente não vai vencer nunca. Mas se eu falar: não, eu vou conseguir em nome de Jesus, eu estou com o negócio na mão, mas não vou usar, não vou fazer, vou deixar para lá, e a partir daquele momento você se esforça para não conseguir, você já é um vitorioso, porque é melhor um passo de cada vez, um pouquinho cada dia, do que não mudar nunca e não fazer nada. Às vezes, uma coisa interessante também, é que às vezes a gente quer dar passos maiores do que as nossas pernas suportam. Né? Se você for caminhar na rua, você consegue dar determinado número de passos sem tropeçar. Se você quiser começar a andar muito rápido ou a querer dar saltos muito grandes, você vai cair, porque você tem um ritmo natural do seu corpo que você não pode violar, senão você cai, é gravidade, você vai para o chão. Né? Vencer o hábito da mesma forma. Não adianta eu querer: não quero mais. Às vezes você precisa ter um método para te ajudar. Você parando paulatinamente, você ir refreando as coisas, colocando diante de Deus, orando, jejuando, e com o tempo você consegue vencer. Então, tem coisas que precisam ser brutas, né? Não dá. Fala, adultério, você é um adulto, tem que parar, né? Não dá para ir adulterando menos, né? Você tem que frear e pedir ajuda de Deus para não fazer mais. Mas algumas outras coisas a gente consegue ir aos pouquinhos, né? Então cada caso tem que ser analisado da sua forma. Jogo rápido, elementos envolvidos no processo de mudança de um hábito. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que nós tratamos? Fala alguma coisa? Esses dias eu nunca bebi água, tanta água, toda a minha vida. Tem feito muito calor, né? Nenhum irmão quer fazer uma colocação, uma pergunta? Algumas considerações sobre mudança. É impossível mudar o nosso passado. Né? Isso é um pouco óbvio, mas é importante ser ressaltado. Né? É impossível. Se já fizemos, nós temos que começar de novo. E não adianta ficar choramingando pelo que já passou. Né? Mas é possível mudar os efeitos do passado no presente, com o nosso estilo de vida. É possível mudar o comportamento atual. Para que serve o passado? Para a gente ficar lamentando? Não adianta. Ficar resmungando? Não adianta. Para que serve o passado? Para nós aprendermos. Se foi coisa boa, continuamos fazendo. Se não foi, não faz mais. É o que eu falei na quarta-feira sobre a experiência. A esperança, a experiência, ela vai nos fazer ficarmos mais atentos às coisas que nós já fizemos e procurarmos não fazer mais. E isso vai me trazer esperança na vida de Cristo e não no meu pecado e na minha carne. Então, sempre olhando para o passado e entendendo que foi um aprendizado. E olhando para o futuro, procurando não fazer mais aquilo que faz mal para mim. Às vezes eu escuto alguns testemunhos, é muito interessante, né? Eu como pastor, eu procurei sempre me municiar muito com isso. Porque às vezes a gente escuta alguns irmãos dando testemunho, pastores também, falando, por exemplo, do passado. No passado eu era super mulherengo, aí dá risada, e aí, mas qual é o orgulho, qual é a alegria nisso de falar, de ficar dando risada sobre essas coisas horrorosas que eu fazia? E às vezes a gente vê a pessoa até contando piada em cima disso,
Meu Deus do céu. No fundo, irmãos, dependendo da forma como você conta o seu passado, é porque você sente muita saudade e de repente até continua fazendo ele. Quando eu olho para o meu passado, estou falando de mim, tá? Cada um tem a sua experiência. Quando eu olho para o que eu fazia no passado, eu tenho nojo. Coisa que o mundo, nessa época, por exemplo, está fazendo a roda aí. Se você andar um pouquinho por aqui, você vai ver os jovens caindo pela rua ali, carnaval. Aí, todo mundo bêbado. Tu vê a pessoa arrumada como se estivesse indo para um jantar de gala, está voltando da balada toda arrebentada. Eu não vejo orgulho nenhum em lembrar disso. Ainda que eu não tenha chegado ao extremo de sair caindo pelo chão, mas eu não lembro o orgulho das baladas que eu fiz, que eu participei, das mulheres. Isso é um horror. Queria eu ter nascido no seio evangélico. Isso também não garante nada, mas seria muito melhor para mim do que ter nascido longe do Senhor como eu nasci. Então, não tenho orgulho nenhum em ficar lembrando do passado de forma a contar isso como se estivesse com saudade. Nenhuma. Na minha forma de vida, minhas amizades, às vezes eu encontro um amigo que eu gostava muito. Eu até lembro do sentimento que eu gostava dele, mas quando eu começo a lembrar das coisas que a gente fazia, não, sai pra lá, não quero. Eu acho que eu já contei para vocês que eu tenho um amigo muito querido, que ele era meu melhor amigo. E quando eu me converti, eu tive que largar a amizade dele. Isso não quer dizer que eu vou maltratá-lo, que eu não vou visitá-lo, que eu não vou falar com ele. Eu estou falando que eu não vou mais caminhar com essa pessoa. Não dá. Porque eu caminhei um tempo e a gente deve tentar, mas chegou uma hora que eu percebi que ele realmente não queria. E aí, o que me resta é orar por ele e estar atento a quando ele precisar de alguma coisa. Agora, o apóstolo Paulo fala, né? Com esses daí se quer com mais. Não dá. A gente vê Jesus, como por exemplo, eu até preguei recentemente sobre Zaqueu. A gente vê Jesus, ele almoçando com alguns publicanos e pecadores, mas Jesus não frequentava a casa deles. Né? Jesus ia com a intenção de pregar o evangelho. No caso de Zaqueu resolveu, como no caso de outros não resolveu. Existiram alguns dos fariseus que perseguiram Jesus desde o começo do ministério até o final, até a crucificação. Eles se converteram. Teve até um que andou do lado dele e o traiu, foi o caso de Judas. Né? Então, não é saudável para nós. Né? Não olhe para o passado com alegria das coisas erradas que você fez, olhe com o tom de aprendizado. A nossa personalidade é formada, 1, por uma natureza herdada, e 2, por hábitos adquiridos. Então, nós somos o que somos hoje por aquilo que nós herdamos do nosso passado, da nossa família, dos nossos hábitos culturais e por novos hábitos que nós vamos adquirindo com o tempo. Isso molda a nossa vida e o nosso caráter. Contudo, somos responsáveis pelo modo como iremos lidar com aquilo que herdamos de nossos pais. Alguém lê para mim, 1 Epístola de Pedro 1, 16, 17 e 18, por favor. 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, 16, 17 e 18. Primeira Epístola de Pedro 1, 16, 17 e 18, por favor. Porque não vos fizemos a saber a virtude e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas,
Isso. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepções de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Muito bom. Mas olha como é interessante. O texto que ela leu primeiro está falando da herança da filiação do Filho nas nossas vidas. E também isso nos serve muito, porque é o que eu estava falando. Nós recebemos uma herança dos nossos pais de personalidade, caráter, mas essa herança ela é suplantada pela herança do Filho nas nossas vidas, pela herança do Filho de Deus em nós. Ela é suplantada por Cristo, como ela leu no primeiro texto. E a questão da santidade que nós temos que viver, isso cobre as nossas vidas sobre os pecados que nós tínhamos anteriormente e nos faziam mal. Então tudo aquilo, amados, que nós herdamos não é desculpa para nós continuarmos fazendo. É um erro. E a polícia da polícia, sabe? Tem Tem mais? 50 falam que é coisa de rotina. Porque ele está passando toda hora olhando. Você está procurando alguém. Você não quer falar. Você me falar assim. Pensei que era uma coisa de carro. Falei, não, pode ficar tranquilo. Não é a nossa herança paterna, materna, aquilo que nós herdamos de família, de coisa ruim e errada, não é desculpa para nós continuarmos fazendo, tá? Aliás, nada é desculpa para nós continuarmos fazendo coisas erradas, ok? Apesar de ter coisas que nós guardamos com muito carinho do nosso pai, da nossa mãe, às vezes, se são coisas que desagradam a Deus, nós temos que parar. Tem pessoas que gostavam muito de tomar um vinho com o pai e com a mãe, né? Assistir determinadas coisas, uma jogatina. Mas a partir do momento que isso é pecado, queridos, a lembrança pode ser bonita, mas eu tenho que escolher em agradar ou desagradar a Deus, e é isso que é mais importante. Então, é uma questão muito pessoal também. Daí quando uma pessoa pergunta, pastor, eu não posso beber em casa? É sempre essas perguntas, né, amados, que é muito pessoal, sabe? Se você perguntar para mim, pessoalmente, eu falo não. Eu não bebo, eu não acho que você tem que beber. E isso vai lhe fazer muito mal. Assim como tomar um copo de refrigerante também me faz muito mal. Porque aí sempre vem, mas refrigerante faz mais mal que vinho. Tudo bem, então não toma refrigerante também. Mas o Paulo recomendou o vinho para Timóteo, mas ele não fala de cura de enfermidade, não remédio. Então, assim, quando a gente traz para o contexto, bom, vou repetir, vai para as esquinas e vê se a bebida faz bem. Vai lá, vira a esquina, aqui tem 2 jovens deitados no ponto. Eles estão assim por quê? Porque eles estão ali descansando, beberam a noite inteira e caíram. E aí você toma às vezes um copo de vinho na frente do teu filho, amado, isso pode gerar uma consequência muito ruim lá na frente. E você não vai ter autoridade nenhuma para falar para ele não beber se você bebe. Então é uma série de questões. E são maus hábitos que às vezes a gente adquire e acha que é bom e faz muito mal para nós. Eu falo da bebida com muita até autoridade, irmãos, porque eu fui uma pessoa que morou num lar onde a bebida destruiu o lar. Eu sei o que isso faz mal. Então ninguém me convence que tomar um copo de vinho de vez em quando faz bem. Faça o que você quiser. Mas eu sei o que é. Eu sei como a gota de álcool pode fazer. Então, assim como o cigarro também, assim como qualquer tipo de vício, como também coisas que nós achamos habituais, né, como uma mentirinha, como uma fofoquinha, faz mal. E a gente tem que tomar cuidado com esses hábitos ruins, tá? O homem possui a capacidade dada por Deus de formar hábitos, embora o processo não seja imediato e exija treinamento. Já falamos bastante, né, sobre isso. Então nós temos a capacidade de criar novos hábitos, tá? Nós não estamos presos nos maus hábitos que nós temos. Eu nasci assim, não é assim. Não estamos. Nós temos a capacidade de encerrar alguns hábitos e criar
pastor descreveu, não significa que vai ser fácil. Ninguém está falando isso. Como Jesus, ele fala que nós precisamos vencer os pecados, mas ele também fala que nos últimos dias serão difíceis. Ele nunca disse que seria fácil viver nesse mundo, mas ele disse que nós conseguiríamos se nós vivêssemos com ele. Então, o Evangelho, ele não veio para facilitar a nossa vida. O Evangelho veio para salvar a nossa vida. É diferente. Jesus, ele nunca disse que nós teríamos uma vida muito boa, no sentido de que tudo daria certo, não ficaríamos doentes, seríamos ricos, a igreja seria... Ele nunca falou isso. Ele falou que nós teríamos uma vaga no céu garantida. Isso sim. O resto, cada um vai precisar caminhar na sua própria vida. Então, os nossos hábitos são a mesma coisa. Nós temos que vencer algumas etapas ruins e acumular algumas novas etapas boas para a nossa vida. Uma situação pode ser mudada quando mudamos nossa atitude e nossa conduta dentro da situação. Alguém para mim, 1 de Pedro 3:1, por gentileza. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa. É um texto muito... Esse é um texto bem... que requer um cuidado, né? Porque quando você lidar com questões de casamento, a gente sempre tem que trabalhar com cuidado, né? A gente acaba, como pastor, recebendo pessoas e conversando com pessoas que são crentes e o cônjuge não é. Aqui está falando no caso da mulher, mas também serve para o homem, né? E não é fácil. Né? Mas o que tem de primor, né? O que tem de bom hábito que uma esposa que não tem um marido crente precisa fazer, é ser uma boa esposa. É ser uma boa esposa. Você não vai conquistar o seu marido ou a sua esposa para Jesus gritando, se rebelando, maltratando, xingando, né, sendo feminista. Isso não conquista ninguém. Você vai conquistar o seu marido ou a sua esposa para Jesus, né, orando muito, sendo a esposa que o seu marido precisa, sendo o marido que a sua esposa precisa. Então é uma questão sempre muito cuidadosa, né? A gente vê Pedro falando, ser zelosa, né? Entenda como funciona o seu lar, como funciona o seu marido. E a gente vê, amados, que às vezes isso é um processo que demora. Eu conheci esposas que oraram pelos seus maridos 20, 30 anos. E algumas oraram a vida inteira e o marido não veio para Jesus. Algumas oraram a vida inteira e o dito curso só aceitou Jesus quando estava morrendo. Eu tive um caso assim, né? A mulher, uma irmã extremamente piedosa, abençoada, e o marido nunca quis saber de Jesus, né? Nunca quis. Não impedia ela de vir, de estar na igreja, mas não queria saber, né? Visitar, falava que ela era uma pessoa legal, mas aí ficou enfermo, nos últimos dias de vida, aquele remorso bateu no seu coração, né? A gente crê que é o Espírito Santo, e ali no leito quase de morte, um dia antes dele morrer, aceitou Jesus. Ele entregou a vida para Jesus, fala aceitou Jesus, né? Ele entregou a vida para Jesus. E aí a Bíblia diz que quando você crê, você é salvo, se você não crê, você está condenado. Então, acreditamos que ele foi salvo, mas a esposa passou a vida inteira orando por ele e não se converteu. Não é fácil. Por isso que antes de casar, nós temos uma solteira aqui, né? Escolha bem o seu cônjuge, né? Não vá por emoção, por impulso. Eu tenho alguma experiência com isso, porque eu lidei muitos anos com jovens da igreja, lá na primeira e em outras igrejas que eu passei, e a gente conversava muito com os jovens. Calma, não tem, pastor, mas eu vou fazer 20, 30, 40, calma, escolhe bem, porque depois que casou, aí, filho. E se ele não veio antes de casar, dificilmente ele vai vir depois com facilidade. Vai demorar, vai ter que orar muito. Significa que você casar com alguém crente, não crente, vai ser usado? Claro que não. Existem bons homens e boas mulheres que não querem saber de Jesus, mas tem a vidinha deles. Agora, é o que Deus manda? Não é.
produtiva. Você produz muito mais quando o seu cônjuge é da mesma fé que você, com certeza. Né? Imagina, vai ter um evento na igreja, mas ele quer receber os amigos em casa no mesmo dia. Como é que você vai fazer para vir no evento da igreja? Às vezes é o ministério que você é responsável, você não vai poder vir. Porque se o primeiro ministério é na sua casa, você tem que atender. E aí? Vai largar ele lá com todo mundo? Também não é certo. A igreja vai sentir? Vai. Então, o melhor é você escolher, né, e tentar ao máximo. Também não significa que casar com alguém crente vai ser fácil. Né? Infelizmente a gente vê muitos casamentos destruídos aí por falta de sabedoria na palavra. Mas é muito mais provável você casar com alguém de Jesus e dar certo, né? Com certeza. E é o recomendado por Deus também. Vamos lá. Mudança bíblica não é uma opção. Isso aqui é fantástico, né? Isso aqui é o que eu sempre prego. Tem muitas pessoas que não gostam, né, quando eu falo isso, mas que bom que não sou só eu que estou falando, né? Mudança de hábitos, mudança, transformação de vida, não é uma opção para quem quer caminhar com Deus. Pastor, você é rigoroso? Como assim? Então eu sou obrigado? É uma ordem? Se você quer caminhar com Deus, tem que obedecer a Ele. Se você não quer obedecer a Ele, tudo bem. Ele respeita, Ele não vai obrigar ninguém a você fazer o que Ele quer fazer. Porém, você também não pode falar que está caminhando com Ele. Jesus estar no meu coração não significa nada, irmãos. Falar só isso não significa nada. A Bíblia diz que é pelos frutos que vos conhecerei. Não é por quem Jesus está no coração. Então é muito importante. Alguém lembra? Esse texto é muito longo, né? Efésios. É 1 e o 17. O 1 e o que está apagado. Alguém lê para mim, por favor, Efésios 4, 1 e depois o 17. Rogo, pois, eu, preso do Senhor, que andeis convertidos na vocação com que foste chamado. Agora 17, né? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Isso aí. Então, quer andar com Jesus? Tem um protocolinho aí, né? De vida, tal, que você precisa seguir. Isso vai determinar se você realmente está com Ele ou não. Você é salvo quando você entrega a vida para Jesus? Sim. Se foi sincero ou não, só Deus sabe. Tem pessoas que passam anos na igreja, nunca obedeceram a Deus e depois vão descobrir que nunca tiveram Deus também. Então, é o coração da pessoa, a gente é que recomenda, né? E é importante a gente entender isso para a gente continuar caminhando com Deus, né? Porque não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Vamos dar uma paradinha para os dízimos, para as ofertas? Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Você pode depositar hoje, não nas gasofilácio, mas na cestinha abençoada do Adelso, né? Pode. O irmão Adelso, com certeza, ele ungiu a cesta, né, Adelso? Se fosse aqueles líderes, né, que não querem saber de Deus, não querem saber do dinheiro das pessoas, falaria: coloca o seu dinheiro aí, meu irmão. Se você colocar 10, Deus vai te dar 100. Se você colocar 100, Deus vai te dar 1000. Porque Deus, Ele é um Deus do impossível, um Deus do ouro e da prata. Aí começa, né? Trazer o seu dízimo, a sua oferta para a casa do tesouro. Coloca o tesouro aí. Obrigada. Tem da outra para Opa! Duas opções, né? Pode ser uma cá? Para não ficar mal com nenhuma? Obrigado. Vou pedir para o Diabo
para o Augusto fazer essa oração? Pode ser, por favor? Pelos dízimos e pelas ofertas. Abençoa a querida, meu Pai, vai ser a santa festa de vida, que foi afetada pelo Senhor. O Pai venha abençoar tudo que precisar, Pai, de saúde, que abre portas de emprego para os empregados, e saúde para todos nós. Amém. Glória a Deus. É o meu carro? Eu sabia que eles iam. É quando eu cheguei não tinha vaga nenhuma. Eles sempre deixam, mas hoje eles vão precisar usar os não tem problema. Muito bom, amados. O processo de mudança. Tudo tem um processo na vida, né? Eu não estou falando de processo criminal, né? Da justiça, isso também, mas se a gente quer algum tipo de mudança na nossa vida, como eu disse na pregação, não é um sim salabim, não é um abacadabra, não é um eis que te digo, não é eu sou profeta, então vai, né? É um processo que a gente precisa passar para poder vencer um hábito ou conseguir um novo hábito. Tudo isso precisa passar por um processo. O primeiro passo, conscientização do comportamento pecaminoso. Salmo 139, 23 e 24, por favor. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Coisa linda, né? Falei para vocês que esse salmo, Davi estava super inspirado, né? Assim como o Salmo 51, o Salmo 23 também. É muito importante. Então, é um exercício saudável eu pedir para Jesus sondar o meu coração, a minha mente, me ajudar a esquadrinhar a minha vida, para que eu consiga mais facilmente passar por esse processo de um novo hábito ou de um vencimento de um mau hábito, né? É necessário admitir o hábito, bem como nossa responsabilidade por ele. Provérbios 28, 13, por favor. O que envolve as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. É a famosa sujeira debaixo do tapete, né? Que a gente vai empurrando. Uma vez eu preguei, eu chamei isso de relíquias do nosso museu cristão ambulante que nós somos, né? Nós vamos adquirindo coisas no decorrer da nossa caminhada, e aquilo que a gente não quer mexer, não quer mudar, dá muito trabalho, é muito valioso para nós, a gente esconde num determinado lugar da nossa vida, no nosso coração, né? E a gente guarda isso como uma relíquia, e isso se torna um hábito de um museu de um cristão ambulante, e a gente vai deixando ali, e isso, amados, é uma coisa que faz muito mal para nós, muito mal, muito mal. Quando a gente pega uma coisa que não agrada a Deus, uma coisa que não faz bem para nós, e em vez de nós consertarmos, obrigado, pastor, em vez de nós consertarmos, em vez de nós pedimos ajuda quando não conseguimos, a gente pega e coloca isso de lado. A gente pega e empurra isso para lá. E amados, a gente vive um tempo, sempre foi assim, né? Mas a gente está falando do nosso tempo, que a gente já tem problema demais, é luta demais, todo dia, toda hora aparece alguma coisa, né? É uma coisa nova, é coisa do governo, é coisa da família, é gente que morre. Agora na minha vida foi meu pai, que está muito doente agora, precisou ser internado, e a esposa dele, já é separada da minha mãe há muito tempo, eu tinha 4 anos quando ele se separou. E a esposa dele ficou doente, câncer de mama, precisou fazer cirurgia e não tinha ninguém agora para cuidar do meu pai. Ele não teve filhos nesse casamento com ela. O que fazer? Bora lá em Praia Grande, lá em Caieiras, lá no fundo, longe, perigoso, lá é o reino do PCC. O que fazer? E aí aparece. No momento que a gente está com uma questão financeira bem apertada, tempo então, trabalhando direto, e a gente precisa confiar em Deus nessa hora. Não tem jeito, tem que colocar nas mãos dele.
Deus ele abre as portas, ele vai encaminhando, as coisas vão acontecendo. Conseguimos pôr meu pai numa clínica, até foi minha irmã correr atrás, que ela conseguiu. E a gente não espera essas coisas. E aí alguns assim falaram, mas seu pai não te criou, nunca ajudou sua mãe, você nem tinha muito vínculo com ele. Eu falei, mas é meu pai, né? A gente precisa fazer alguma coisa, né? Não dá para largar o velho lá. Até porque isso pode causar também consequências jurídicas mais para frente. Então, precisamos fazer, e aparece. Então, por que eu estou falando isso? Porque se eu ficar acumulando muita coisa, uma hora isso explode junto com as outras que estão acontecendo. E a gente não consegue mais lidar com isso. Então, o conselho, eu como fiz faculdade de administração de empresas, o conselho que a gente tem, né, o conselho não, que a gente aprende em sala de aula para administrar uma empresa é, quando aparecer um problema, resolve. Porque no dia seguinte já vai ter mais 3. E aí a tua empresa vai sofrer com isso se você não resolver. Então, problema, é a frase que o professor fala, problema foi feito para ser resolvido. Resolve. Dá um jeito, não conseguiu, chama alguém. Não tem ninguém, paga para alguém fazer, mas resolve. Porque se você não resolver, vai acumular conosco lá na frente. É justamente isso que o texto está falando. A gente entender a nossa responsabilidade de fazer. Entender que a gente precisa colocar em prática aquilo que nós temos aprendido também na palavra, com Deus, né? Que é tudo isso que nós estamos falando. Página 31, né? O ponto inicial da mudança. Fantástico isso, né? Arrependimento. Quando se trata de pecado na mudança de hábito, a primeira coisa, o gatilho, amados, para isso é o arrependimento. Não é eu tentar mudar. Olha que interessante, né? Antes de eu iniciar o processo de mudança, eu preciso me arrepender. Porque se eu não me arrepender do meu pecado, do meu mau hábito, daquilo que faz mal para mim, eu vou, inevitavelmente, acabar fazendo de novo. Eu preciso me arrepender. E arrependimento não é remorso. Não é, ai, meu Deus, nossa, que erro ruim, né? Tá bom, depois eu resolvo. Arrependimento é você se contorcer. É você olhar para dentro do seu coração, se remoer ali. É o mesmo sentimento que o samaritano teve com aquele homem que estava lá no caminho jogado. A parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que quando ele olhou para aquele homem sofrendo no chão, já tinha passado um sacerdote, um levita, ninguém estava nem aí para ele. Mas quando o samaritano passou, ele olhou para aquele homem, a Bíblia diz, a palavra no grego ali, que ele se contorceu por dentro. A palavra ali é se compadeceu. Mas no original, o interior do samaritano dobrou quando ele viu aquele homem sofrendo. E aí ele fez alguma coisa para ajudar. O nosso pecado, o nosso mau hábito precisa ter esse torcer. Eu preciso falar, meu Deus do céu, o que eu fiz, Senhor? Tem misericórdia. Tem misericórdia na minha vida, Senhor, me ajuda. Eu preciso, Deus me perdoa, eu não vou mais por isso. É arrependimento. Não é, errei, de novo. Isso é remorso. E o remorso ele volta. É inevitável isso. Arrependimento não verdadeiro. Hebreus 12, 15 e 17. 16, 17 ou 15 e 17? 16 e 17, por favor. E alguém já vai abrindo os outros textos aí, irmãos, por gentileza, depois Pode facilitar. ler? Pode. E ninguém seja fornificador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ir ainda depois de dar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que online passou o sol. Esse caso de Esaú, de Jacó, é muito interessante, né? Algumas pessoas falam que Jacó era aproveitador, né? Ele usou de má fé para o irmão, mas a pessoa que fala isso não olhou e não estudou o texto
na visão de Esaú. Porque a forma que ele abriu mão daquilo que era mais precioso para Deus, que era a primogenitura, a herança, a responsabilidade da continuação da família, e eles sabiam que a família deles era especial, mais importante ainda, então, porque a família dele é aquela que herdaria a terra. Abraão, Isaac e Jacó. A tua descendência será como a areia do mar, como as estrelas no céu. Eles sabiam dessa profecia. Abraão tinha passado para eles. E a forma como ele abre mão por um prato de lentilhas, porque estava com fome, foi por isso que Deus não perdoou, foi por isso que ele não teve de volta. A forma como Jacó fez, que foi direcionada pela mãe, né? Não foi da melhor forma possível. Eu também acho que poderia ter sido diferente. Eu acho que de alguma forma a primogenitura ia cair nos braços de Jacó, porque já foi profetizado desde que ele nasceu, que o menor seria maior que o maior. Porém, amados, o coração de Esaú estava tão longe de Deus que ele trocou uma coisa tão especial por um prato de comida. Então, quando você olha por esse quesito, você entende o que realmente não é arrependimento, que não é arrependimento verdadeiro. E aí, quando ele caiu em si, já foi, acabou, já era, não tem mais. E ele acabou entendendo isso, tanto que ele brigou com o irmão, mas depois ele se reconciliou lá na frente com o irmão. Então, algumas coisas nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus ele pode mudar qualquer coisa, eu creio nisso. Deus ele pode reverter qualquer situação e ele pode perdoar qualquer pecado. Porém, algumas coisas que estão impregnadas em nosso coração, muitas vezes nós não vamos permitir que Deus mude. E Deus ele não faz nada sobre a nossa vontade, a não ser que seja algo soberano dele. Deus ele não obriga ninguém a seguir. Deus ele não obriga ninguém a atender o chamado dele. Eu já conheci muitos casos, por exemplo, falando de chamado, de pessoas que receberam o chamado de Deus e nunca deram ouvidos. Deus nunca vai obrigar ninguém que foi chamado para ser um missionário a ir para o campo, mas ele vai cobrar depois. Então, é importante nós entendermos que nós temos uma importância muito grande naquilo que Deus coloca nas nossas vidas. E se nós não executarmos, Deus ele também vê. E ele sabe das consequências, né? Então isso é muito importante. E o arrependimento verdadeiro, 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Por que vocês acham que o índice de suicídio está cada vez maior, né? Porque a tristeza, o arrependimento, a melancolia, ela produz morte. Primeiro morte espiritual e depois morte, e pode ser também morte física, né? A gente tem alguns colegas pastores, né, pastores Carlos, que acabam. Teve um ano que foi incrível, logo depois da pandemia, me parece, que foram muitos pastores se suicidando no mesmo ano, sabe? É duro, não é fácil não. E a gente, quando você estuda um pouquinho na mente do ser humano, a gente começa a entender um pouco melhor essa questão do suicídio, né? E a gente precisa se compadecer mais das pessoas, entender um pouco mais o nosso irmão, porque esse sentimento de morte, quando ele pega a pessoa, é difícil de tirar. Eu tenho uma prima que se suicidou, ela pulou do 18º andar. O pai dela já tinha se suicidado também, olha que coisa. Então é uma questão até familiar, que não é de gênero, né? Mas é uma questão espiritual, vai passando. Inclusive o pai dela era meu padrinho. Ele morreu quando tinha 10 anos, se matou quando tinha 10 anos. Eu lembro que eu senti muito porque ele era como um pai para mim. E ele, olha que interessante, amados, era um homem extremamente bem sucedido. Ele trabalhava na plataforma da Petrobras, ganhava muito bem, morava em São José dos Campos, tinha uma família linda, umas 3, 4 propriedades, ajudou muito minha mãe.
essa questão quando meu pai foi embora. Era irmão da minha mãe, irmão mais velho. Foi realmente um paizão para mim. Mas em determinado momento ele se suicidou. Ninguém acreditou. Quando, inclusive, anunciaram o nome dele aqui no jornal, porque ele era de Santos, e ele era muito conhecido por pessoal antigo lá do CAS, onde ele trabalhou. E quando anunciaram que ele morreu, ninguém entendeu nada. Como assim vieram procurar a gente? Como assim o gaúcho morreu? Se matou. Por quê? Questão de coisa do coração dele, né? Alguns dizem que ele tinha descobrido uma doença e não queria ordenar a família, não queria passar por essa situação, não sei, mas esse sentimento de morte que vem no nosso coração em decorrência do pecado, em decorrência da culpa, isso pode realmente nos afastar de Deus e também causar uma morte física, né? Muito bom. Atos 26, 20 e depois Mateus 3, 8. Por gentileza. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se andassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Lindo, né? Obras dignas de arrependimento. Mateus 3,8, por favor. Ó, Metanoia. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A palavra metanoia é uma das palavras mais usadas no Novo Testamento. O apóstolo Paulo também vai usar bastante essa palavra. E ela significa mudança de mente, transformação. E não é nada mais, nada menos também do que largar velhos hábitos e adquirir novos bons hábitos. Você muda a sua mente, ela se adapta, ela se transforma em novas realidades, tanto boas como ruins. Quando a gente fala de mudança de hábitos, a gente pode também sair de um estado muito bom e para um estado ruim rapidamente. Viu? E é muito mais fácil, aliás, do que você adquirir novos hábitos, você adquirir maus hábitos. Não é incomum a gente encontrar irmãos que frequentavam a igreja, de repente lá no carnaval sambando. Não é incomum. Você acaba tendo esse tipo de pessoas que você não entende. Eu já encontrei um irmão que ele inclusive fez seminário comigo, foi o primeiro ano de seminário comigo, e ele virou testemunho de Jeová. Quando eu encontrei com ele, eu não vou falar o nome dele, quando eu encontrei com ele, eu falei, cara, eu não tenho palavras abençoadas para te dizer, no sentido de que bom te ver, porque eu não entendo o que você fez. Você estudou a palavra. O que você está fazendo com pessoas que negam Jesus Cristo como Filho de Deus? Não, mas não é bem assim. Eu falei, rapaz, é loucura. Mas você vê como o estado que a pessoa chega. E acontece, né? Acontece, nós temos que ter essa metanoia constantemente passando pela nossa vida e olhar pela vida dos nossos irmãos. Normalmente acompanhada de autoexame, contrição e abandono do pecado. Mateus 21, 28 a 30, por favor. O último texto que a gente vai ler para encerrar. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho. O pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Aí depois ele vai perguntar, né, qual foi aquele que me agradou mais, né? É interessante isso. Às vezes a gente pensa que as coisas não terão volta na nossa vida, que a gente não terá possibilidade de fazer de novo. E a gente vê que Deus ele é um Deus que sempre nos dá oportunidade de reconciliação. Deus ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Isso às vezes é até difícil de conjurar, né, de entender no nosso meio. Alguns irmãos que abandonam a fé e depois voltam, têm dificuldade de retomar a caminhada. Deus ele é um Deus que perdoa, irmãos. Deus é um Deus que faz novos hábitos, coisas novas. Nós temos que crer nisso, porque senão nós estamos anulando a nossa própria salvação. Porque nós um dia
mudamos de maus hábitos para bons hábitos. Nós, um dia, mudamos do estado de morte para o estado de vida da salvação. Né? Então, nós temos que entender que nós temos que passar por esse processo, como está dizendo aqui, de autoexame, de contrição, né? E por fim, abandonar o pecado, entender que aquilo não faz bem para a minha vida. Né? E às vezes esse estado é um estado de alguém que já estava no nosso meio e acabou caindo, e acabou tendo algum problema, alguma dificuldade que o levou a se afastar de Deus e precisa passar por esse processo de novo. E a gente tem que ter a mesma misericórdia do que alguém que está entrando por essa porta pela primeira vez. Porque o nosso Deus, ele não mede se nós éramos crentes ou não, se nós frequentávamos a igreja ou não. Ele mede o coração. Ele está interessado nisso. E ao contrário do que nós falamos, né, Deus conhece o meu coração, Ele realmente conhece o nosso coração. E Ele sim, Ele sabe aqueles que vão ser salvos ou não, aqueles que realmente estão arrependidos ou não estão, aqueles que realmente estão passando por essa metanoia verdadeira, por essa transformação verdadeira ou não. E não cabe a nós julgarmos, cabe a Deus. Nós, como igreja, nós damos oportunidades, né, para as pessoas, e Deus, ele vai encaminhando conforme a vontade dele. Então, no resumo, né, de tudo isso que nós aprendemos hoje, o mais importante é entender que nós precisamos largar os nossos maus hábitos com a ajuda dos irmãos, como nós vimos no começo, principalmente com a ajuda de Deus, e não esconder nenhum deles, não colocar de canto, não deixar de lado, porque muitas vezes isso pode se tornar tão habitual que a gente não tem mais o processo de arrependimento na nossa vida e a gente não, com o nosso coração começa a se distanciar de Deus de uma forma que de repente pode ser sem volta, né? Isso vai depender de nós. Tá E a bom? pessoa acostuma, né, pastor? É que nem o caso da bebida. Tem crente que bebe, acha normal. Sim. Aí para ele não é pecado. A condenação vai ser individual também, né? É, individual, é aquilo que o senhor falou, né? Mas gera testemunho. Agora, só que é uma coisa, pastor, a pessoa está no meio, no nosso meio, faz essas coisas, escandaliza outros. Aí pergunta, mas escuta, vocês não podem beber? Por que determinada pessoa bebe? E nem no evento, eu vou falar, a pessoa é do nosso meio, em um determinado lugar, ela sabia que eu ia, e eu vim saber que ela falou, mas fulana, eu tenho que ficar distante, eu tomo uma cervejinha. Quer dizer, aí a pessoa que falou para mim, eu falei, peraí, ela não tem que temer a mim, ela tem que temer a Deus. Porque para mim, se ela beber ou não, é problema dela. Mas se eu ver, o escândalo está no nosso meio. E não é uma pessoa que não é bem entendida, é uma pessoa, entendeu? Esclarecida, uma pessoa que está no meio do nosso grupo. Aí eu falei para a pessoa que me falou, eu falei, não, pode falar para ela ficar tranquila, que eu, por mim, ela pode beber quantos ela quiser, ela vai dar conta a Deus, não é de mim. Ela não tem que ficar receosa de mim. E realmente, chegou num determinado lugar, que eu estava, eu sei que ela fugia. Ela fugia. Mas, é pessoal, cada um, né, o que vai dar conta diante do Senhor. Infelizmente, a gente vê essas coisas. Esse caso é tão delicado, Muito. difícil de lidar, porque E sabe o que é, pastor? Tem pessoas que é frágil, a Bíblia não fala, né? Aí a pessoa, uma outra que está do lado, falou, irmã, mas não é crente não pode beber. Eu falei, irmã, não pode mais. O ser humano é desobediente. Foi o que eu falei para a pessoa, porque eu ia falar o quê? Quer dizer, então, irmão, para mim não escandalizou, mas escandalizou a outra irmãzinha. sabe quando esse assunto está em debate, né, e tem pessoas que são a favor, a gente respeita a opinião, mas eu fico com o texto do apóstolo Paulo, né, que se você fosse fazer algo que degrida, que possa fazer mal ao seu irmão, não faça. Não faça. Quando ele está falando ali da carne sufocada a ídolos, né, e tudo, da idolatria, né, essa carne, tudo bem, não faça. Assim, já que você não quer olhar para a sua vida espiritual e entender que o álcool não vai te trazer nada de bom, pelo menos olhe para a vida do irmão
ter a misericórdia. Falar, poxa, se eu beber, primeiro, eu não vou ter autoridade para falar para alguém que está bêbado para de beber. Não tenho, porque eu bebo. Segundo, eu bebendo, eu posso fazer com que o meu irmão beba, e para mim não faz tanto mal, mas para ele faz porque ele já foi alcoólatra. Terceiro, eu vou estar matando de repente a minha família, porque os meus filhos vão achar que isso é normal. Eu tenho medo disso, sabe, moça? Na questão, como eu falei, eu tenho uma realidade de vida de quem morou com uma pessoa que bebeu muito. Então, eu tenho medo de. Eu não gosto de bebida, mas de qualquer coisa assim, influenciar os meus filhos de uma forma que eles falem, papai, mas o senhor bebia, o senhor fazia, então o senhor não pode falar para mim não fazer. Eu tenho medo disso porque eu não quero servir de pedra de tropeço com os meus filhos, sabe? Que eles têm o caminhar deles, as escolhas deles. Eu não vou salvar meus filhos, eles vão fazer as escolhas deles. Eu oro para que sejam as certas, mas eles vão ter um dia as escolhas. Mas eu não quero que eu seja um motivo para que eles não escolham as coisas certas. Entendeu? Pelo menos isso. Ou seja, se eu não atrapalhar, já está bom. E passar bons testemunhos, passar boas coisas e bom testemunho para eles. Então, sempre com muito cuidado nesses casos, irmãos. Não é um caso para se trazer a público uma pessoa que bebe. Esse é um caso para tratar em gabinete, nunca expor, que é muito delicado. E sempre muita misericórdia, porque no fim, a escolha da pessoa, a salvação individual, atrapalha o coletivo? Atrapalha. A comunhão da igreja é afetada, e aí tem que ser trabalhado isso de alguma forma, para que Deus possa agir no nosso meio. Amém. Bom quando vocês interagem. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Eu ia perguntar para o senhor o que era contrição, eu nunca ouvi falar essa palavra. Contrição? Contrição é quando o meu estado interior, eu me recolho, eu fico, não necessariamente triste, mas pode me gerar uma tristeza interior. Isso pode vir para o bem ou para o mal. Isso pode gerar, por exemplo, uma depressão, se for um estado permanente, que eu não me recupero. Mas é quando eu me contraio, sabe? Eu quero ficar sozinho, eu quero pensar, e em um certo ponto isso é bom, mas não pode ser um estado permanente. Tem que ser um momento no qual eu me acerto com Deus e volto, porque senão eu vou me afastando. Acontece, né? A pessoa vai se afastando, e daqui a pouco ela não vem nem mais na igreja. A gente tem alguns irmãos que estão com depressão ainda, é essa a questão. Então, permita-se ser tratado. Quando você vê que não está conseguindo sozinho, peça ajuda. A primeira lição de hoje foi essa, né? Peça ajuda para os irmãos, cuide com os irmãos, né? A igreja está aqui para isso. Legal. Vamos ficar em pé então, para a gente poder encerrar? Bia, você vai orar então, já que você fez a última pergunta. Obrigado pela nossa aula. O Senhor possa abençoar o pastor Cléber, dando sabedoria para ele, e que eles possam continuar sendo principalmente nossos irmãos, para fazer a tua vontade. Abençoe o culto de noite, para que ele nos prepare, e que possamos estar aqui dispostos a dar um curso agradável a ti. É tudo isso que eu peço e que agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo domingo para vocês. Bom almoço, uma bela macarronada hoje, né? Aquele frango de padaria. Tá caro o frango de padaria, mas para comprar. Antigamente valia a pena, né?